Olá, seja bem-vindo no Todo Tempo. Como é todo tempo, eu tô aqui de volta, né, gente? Vocês sentiram minha falta? E eu tô aqui com um convidado muito especial hoje, que eu acho que vocês não conhecem, o Renato! Aê! Ai, obrigado, Safira. A figura. Seja bem-vindo aí no canal, viu, Safira? Obrigado por começar. A gente escolheu a Safira porque a Safira tem esse sorriso aqui de graça das nossas câmeras aqui. Obrigado mais uma vez porque você veio aí, seja bem-vinda. Espero que vocês degustem mais uma vez dos conhecimentos da Safira, de Deus, porque esse canal diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Todo dia diga isso pra você mesmo. Deus é bom todo o tempo. Todo tempo Deus é muito bom. Isso faz muito bem pra gente. Nos momentos que você estiver pensando que não deve, coloca isso no lugar e deixa que a água lave a sua mente. Ali atrás das câmeras temos o Edson Carneiro. Sou Joe, estamos aqui. Seja bem-vindo, Edson. Todo sábado às 19 horas, infalivelmente. Como fala? Sem faltar, né? Sem faltar, sem churumelas. Isso aí. Sabadão, 7 horas, divulga aí pra galera, compartilha com quem você achar que deve. Curte o vídeo também se você puder e pode sugerir alguma coisa que vocês desejam, algum tema, alguma pessoa que vocês gostariam que convidasse, né? Um amigo aí que você tem que seja bom da palavra do Senhor, a gente traz aí, ativa né? o sininho aí, né, gente? Isso aí, ó, Safira. Vai ficar ligado. Pronto. Exato. Isso. Hoje, dando continuidade, vamos bater um papo aí, Safira, aqui, mas eu espero que você guarde esse tempo até o final, porque quando você para no meio do caminho, acaba não entendendo de verdade o que a gente está querendo passar. Acredito que vai ser um vídeo mais rapidinho, então fica aí que tem coisa interessantíssima. A Safira vai revelar coisas aqui pra gente, tá? E como Deus tá com nós aqui, a qualquer momento Deus traz verdades que a gente mesmo aqui fica assim, meditando sobre. Então, deguste. Bom vídeo pra vocês, vambora pro canal. E aí, vamos dar pra mensagem. Vamos de testemunho ou você vai começar uma mensagem? Eu vou ler um negócio aqui pra vocês, rapidinho, bem pequenininho. Jeremias 29, versículo 11. Olha o que Deus está dizendo. Porquanto somente eu, Ele, o Senhor, o Deus soberano, conheço os planos que determinei a teu respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. O vídeo passado, a Safira começou dizendo de um versículo que Deus diz nos conhecer antes mesmo da gente ser gerado no útero da nossa mãe, né? No embrião ainda ali e tal. E que já tem um plano a nosso respeito. E aqui ele reafirma isso, ele está dizendo, somente eu tenho um plano. E ele fala, para que é esse plano? Vos fazer prosperar, não causar dor e prejuízo, e de dar esperança e um futuro melhor. Cara, aconteceu um negócio comigo, que dia que foi? Ontem eu vou contar para vocês, rapidinho um caso, Safira, olha que coisa... Não, depois eu fiquei tão feliz com Deus, velho. Eu comprei um negócio que ia chegar pelos correios, e aí estava prometido que chegaria naquele dia, que era ontem. Só que eu tinha que trabalhar ontem e até certo horário eu podia ficar e depois daquilo eu não podia mais. E eu sabia que se o correio chegasse depois, eles iam ter uma outra tentativa, mas ia ser difícil me encontrar e eu ia ter que depois ir atrás disso aí. E aí, umas coisas bobas assim, que às vezes a gente acha que Deus não tá em todas as coisas. Sim. E Ele tá em todas as coisas, todas é todas. E aí, fiz tudo que eu tinha que fazer, esperei até o último segundo e tomando banho já para ir pro meu trabalho, eu pensei, puxa, o correio não veio, fiquei aqui todo esse tempo e ele ainda não veio. Mas, até o momento de eu sair pelo meu portão
e estiver pelas ruas ali, ainda há uma esperança de que ele venha. Eu não tinha decretado que já não veio e acabou, e já estava pensando várias coisas. Sim. Eu pensei, até o momento de eu sair, alguma coisa pode acontecer. Que o Senhor coordene isso, que o Senhor traga isso. Sim. E aí, Safira, não chegou. Tá, entrei no meu carro, tô saindo. Cara, quando eu abri o portão da minha garagem, tô saindo e entro na calçada, tinha um carteiro batendo no interfone do meu dali do prédio. Sim. Cara, na hora que eu vi aquele carteiro, eu pensei assim, não tem condição. Carteiro, na hora que... quem pode sincronizar o tempo? Era 1 segundo de eu sair antes ou dele chegar um pouco depois ainda. Aí é aquele saco, né? Porque baixa o carteiro, vai voltar a compra, depois tem que entregar de novo. Aí tu não dá de novo. Aham. Já Sim. passou um negócio desse? Já passei. Cara, e quando eu vi aquele carteiro, me deu um lapso assim de pensar, meu Deus, velho, Deus é bom demais comigo, cara. Porque eu senti que ele colocou essa esperança em mim de pensar assim, até o momento de você sair, isso ainda pode acontecer. E aí eu imaginava o carteiro ali. Eu ficava pensando, se eu sair, eu vou ver alguma coisa amarelinha ali. A hora que eu saí e vi, deu um negócio assim que eu falei, não, velho, carteiro, meu irmão. Com uma embalagem assim que era... Aí eu, você tá batendo no meu tal apartamento? Ele falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Renato. Pra você mesmo. Meu irmão, o cara me deu. Aí eu falei, não vou aguentar, né? Eu vou falar pra ele. Eu falei, cara, Deus é bom demais, cara. Deus me fez entender que você estaria aqui até o momento que eu estiver saindo. Aí o carteiro falou assim pra mim, não, pior que eu vou te falar, cara. Eu fui entregar uma outra compra que deu errado. E aí a compra me fez atrasar. Eu atrasei pra vir aqui e aí cheguei só agora. Aí o carteiro, não, todas as coisas realmente acontecem certinha. Aí eu vi que o carteiro era cria também, né? Sim, E eu falei, putz, cara, Deus é bom demais. Ele falou, é verdade, cara, Deus é bom. Aí eu fui embora, buzinei pra ele depois. Cara, Deus é bom demais. Aí ele, amém, não sei o que, o carteiro, todo feliz. Cara, olha que coisa, que é um negócio tão simples, velho. Sim. E que Deus, às vezes, faz cooperar. Eu só ouvi essa frase. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão maravilhoso quando você anda, e eu senti a presença dele naquele momento, e eu ficava agradecendo, eu ia pro meu trabalho assim, obrigado Deus, você é bom demais. Como que você aparece assim, de nada, e faz as coisas acontecerem ao nosso favor? Mas é engraçado, né? Quando a gente está atento da forma como você está, principalmente nessa situação aí, a gente vê diferente, né? Porque eu tava com o Uber outro dia, e ele falando, eu passei pelo cruzamento, ele falou, nossa, um dia eu quase bati nesse cruzamento aqui. Eu fui porque a preferencial era minha, e o carro veio e eu freiei em cima da hora. Aí eu falei pra ele assim, pô cara, Deus foi bom contigo, ele puxou teu freio, né? Ele, não, meu reflexo é que foi rápido mesmo. Eu fui rápido de reflexo. Aí você vê, o cara tirou Sim. né, do local onde... Que Deus ajude ele no reflexo. Que Deus continue ajudando ele no reflexo. Que Deus ajude ele. Isso. Mas sabe o que me veio à mente? Tudo é treino. Pode parecer pequenininho, essa questão de entender o tempo, de confiar no que você sentiu, mas assim, eu vou até te perguntar, o que você está esperando ainda que não é o correio e que tem um tempo? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito, sim. Quando a gente cria essa certeza de que Deus sabe todas as coisas e que vai chegar na hora certa, mesmo que para o homem é uma hora errada, porque para quem estava entregando a carta, né? O carteiro lá, para ele estava errada a hora, porque ele estava atrasado. Não, mas pra você tava no tempo certo, porque é a hora que você tava saindo. Verdade. Né? Então, a outra que deu errado lá, deu errado pra poder coincidir com uma outra coisa que ela... Que encaixou pra ela também. Que encaixou pra ela também. Verdade, né? cara. Então, é confiar na soberania de Deus, né? E descansar na soberania de Deus, que Ele sabe o tempo certo. Né? E saber que aquilo que a gente quer muito, né? Você comentou uma hora quando tá com ansiedade, né? A gente quer muito, a gente parece que o tempo é diferente. A gente entende. O tempo é diferente. A gente entende o tempo diferente, né? Quando tá muito gostoso, a hora
passa assim que você fala, não é possível que já foi tudo isso de tempo, né? É verdade. Bem gostoso. E aí quando tem que esperar numa fila, banco, de exame, de alguma coisa, 1 minuto parece uma eternidade. Verdade. E isso ensina pra gente muito, né? Sobre... eu vejo isso como um aprendizado sobre a eternidade. Porque se a gente consegue distinguir que na parte cronológica, 30 minutos, a gente pode entender ela de maneira diferente, parece que ela aumenta, os 30 minutos é maior em algumas situações e menor do que em outras situações. Quer dizer, o tempo não é bem o tempo, Não né? é bem o tempo. É. Né? É como a gente percebe. A percepção que a gente tem do tempo. Agora, sabe uma coisa, Safira, que me ensina aí, que eu já sei, mas volta a ensinar de novo, é que as coisas à volta, como um ecossistema, o desejo era meu. Eu gostaria que chegasse, porque eu já sabia que os correios bateriam na minha casa naquele dia, porque já estava previsto. Mas no tempo que eu estava em casa para receber. Eu gostaria que fosse daquela maneira. Para eu conseguir aquilo, Deus moveu o ecossistema a meu favor. Porque ele fez ele atrasar, ou ele fez ele errar ali algumas coisas. Quer dizer, então eu precisei de coisa fora, que não tem nada a ver comigo. Você não tem como controlar. Direto. São coisas indiretas. Que todas as coisas que às vezes está ligadas a um algo teu, um desejo teu, um anseio teu, muitas vezes outras pessoas ao redor, o ecossistema vai ter que funcionar a favor. Então, quem poderia controlar o ecossistema que está distante de você? Porque às vezes a gente é prepotente de achar que pode conseguir as coisas que a gente deseja de alguma maneira. Porém, quando a gente espera em Deus, do jeito dele, ele traz as coisas da maneira que ele coordena. E é por isso que aqueles que esperam em Deus conseguem vê-lo. Porque você começa a ver ele nas minúcias. Aquele que não espera está sempre se frustrando e não vê Deus. Pode ver que quem está esperando sempre está reclamando de alguma coisa. Quem está esperando frustrado. Quem está esperando não. Quem é ansioso e está fazendo as coisas, está sempre frustrado, reclamando, não entendendo Deus, falando de Deus assim ou daquele outro jeito. Ou às vezes até reclamando do próprio Deus. Mas aquele que espera, cara, é que esse tem a oportunidade de ver a Deus agir. Tem coisas sobrenaturais. Sim. Safira. Isso me faz lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente age com fé, a gente agrada a Ele. Né? E quando a gente agrada a Ele, ele recompensa com esses sinais da sua bondade. Eu aprendi há um tempo atrás a orar sobre isso. Deus, me mostra os sinais da sua bondade. E isso nos ensina a ouvir a Deus. Porque a gente precisa ouvir a Deus. Deus fala, né? Você não acredita aí, mas Deus fala. Fala. Em todo tempo, Ele fala. Todo tempo. Deve estar falando agora. Então, a gente tem que aprender que Deus se revela de várias maneiras. Deus se revela através da natureza. Boa. Né? Deus se revela através dos tempos. Deus se revela através das circunstâncias, Deus se revela através da palavra, Deus se revelou através de Jesus Cristo. Então, Deus se revela de várias formas. Então, quando eu saio de casa, ou eu vivo a minha vida com essa expectativa de que Deus fala, é como se eu dizendo, eu tô aguardando Ele falar. E essa fé nele, de que Ele vai se revelar, de que Ele vai me mostrar uma direção, de que Ele vai falar, Ele move as coisas para nos responder. Porque a Bíblia fala que ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Olha a posição do corpo. Ele é uma autoridade, ele é Deus. Ele se inclina. Esse verso é muito bom. Para nos ouvir. Então, para Deus é importante conversar com a gente, nos ouvir. Ele não se revelar. Se revelar. Ele não está preocupado demais, não. Ele né? quer que a gente às vezes o veja, né? Em alguns momentos. Então, isso vai nos treinando para perceber a Deus num passarinho. Nossa, ele já ministrou para mim muitas vezes com passarinho. Eu lembro quando eu estava grávida da minha filha e a minha cunhada estava com 3 meses de diferença na minha frente. Então, eu fui para a cidade dela quando ela ia ganhar neném.
E aí, quando ela foi pra ganhar nenê, que tava aquela expectativa, nasce, não nasce, nasce, e eu tava cansada, porque eu tava com 7 meses, já tava barriga grande. Eu fui pro hotel e falei, ai, pai, que medo desse momento do parto, que medo, como é que vai ser? E eu comecei a ficar com um medo ali, gerar um medo, né? Como é que, né? Primeira filha e tal. E na hora, quando eu olhei pra janela, apareceu 2 passarinhos, bem calmos, assim, na janela. E eu olhei pra eles assim, mas na hora Deus falou assim, olha, se eu tomo conta das flores, dos pássaros, né? Por que eu não vou cuidar desse momento pra você? Não cai um fio do seu cabelo, né? Da sua cabeça, que eu não me importe. Ou não cai um fio da minha cabeça, que Deus não se importa, que Ele não saiba. Ele se importa com cada detalhe, né? Eu, numa outra viagem também, eu tinha um desejo, mas assim que passou um momento na minha cabeça, que era ter uma tornozeleira. Uma correntinha aqui, né? Sei, que coloca, sei, né? sei. Mas eu não sei por que eu nunca comprei. Não sei. Mas sempre quando eu sou muito atenta nisso, Deus, me dá sinais, tem sinais. O mundo foi feito por Ele, tem sinais em todos os lugares, né? Sim. Só que eu preciso entender os sinais. Tá. E aí eu tava viajando lá, tava perto da piscina, assim, tomando sol e tal, bem tranquila, conversando com Deus. De repente eu olho pra um lado, assim, vi um negócio brilhando. E aí eu fui pegar uma tornozeleira. Mas eu não lembrava mais que eu tinha vontade de ter isso. Por que eu não comprei isso? Era uma coisa assim que passou um dia na minha cabeça, passou no meu coração. Ai, que legal que seria se eu comprasse uma tornozeleira e tal, né? Mas na hora, o Espírito Santo já falou assim, tipo, tá aqui pra você. Tá aqui um presente. Né? E sabe o que é gostoso? Porque não é como ela era, de que material que ela é feito, que eu fui que encontrei, que alguém perdeu, né? Ali. Mas é o Deus se fazer presente e mostrar pra você que Ele está te vendo. Aí nos detalhes. Saber que Deus do universo, teu Pai, que criou todas as coisas, Ele tá te vendo no algo tão pequenininho. Sabe, um detalhe. Mas se ele é tão minucioso, detalhista e amoroso num detalhe, por que Ele não vai dar coisas maiores? E aí me faz lembrar que Ele deu o seu filho. Nossa. Se Ele não negou o seu próprio filho, o filho a quem Ele ama, que é mais amado, né? Que o agradava, né? O filho perfeito, para morrer por um monte de gente que não o queria. Olha, muitos que ainda Deus não mesmo querem, né? Se ele deu de mais precioso que foi o filho, tudo o resto que eu pedi, Ele vai dar. Pois é, nada. Imagina, debaixo do filho. Né? Não tem o que Ele não vai dar. Verdade. Então, se eu chego a Deus com essa confiança, né? Em Hebreus tem, né? Chegar aí com confiança diante do trono da graça. Com confiança. Com confiança. Se eu chego com confiança, é que nem os meus filhos, que me pedem alguma coisa que sabe que eu posso dar. E eles já me pedem porque sabem que eu posso dar e que eu vou dar porque eu sou mãe, né? É a mesma coisa com Deus. Por que Ele não vai dar? E aí Ele diz, né? Pede que recebe, busca que encontra, bate que se abre. Se vocês... Ele não se pergunta se ele é merecedor ou não, né? Não. É verdade. Essa é amor, é pai, é fraternal, é intimidade. Será que a minha mãe vai... Minha irmã ontem ela não vai me dar. Como não ele falou. Não é mérito, é graça, né? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, né? Quanto Sim. mais Deus que Ele disse, né? Sim. Quanto mais o Senhor. Você citou essa palavra aí. Eu tenho um negócio na minha casa com uma placa assim, que ela ilumina, que eu ganhei. E aí você pode escrever um recado ali pra você. E aí de tempo em tempo, né? Dependendo de que estação que eu tô, Sim. eu boto uma placa ali pra eu lembrar do que é que eu tenho que... pra onde eu tenho que olhar. E aí você falou aí, o que tá na plaquinha agora é isso aqui, ó. Contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que essas aves? Esse pedacinho. Mas olha essa palavra, olha a pergunta, olha a provocação para nós, né? Não tem muito mais valor. Aqui fala da nossa autoestima. Uhum. Não tem muito mais valor. Olha a chamada do Pai, nos fazendo refletir.
sobre o nosso valor. Aí ele fala assim, Como pessoa, acorda né? aí, ô. Como ser humano, a gente tem muito mais valor para Deus. Por isso que ele enviou o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que dá nem pra explicar, né? De tal maneira, não tem como... Não tem, né? É imensurável o amor, né? Não tem como medir esse amor, não né? Tem. Então, se ele fez isso por nós, quem dirá as outras coisas? Não, e aí o que você falou ali, que às vezes aparece um passarinho. Aí realmente, cara, se você parar num lugar e ver os pássaros, você realmente pensa assim, mano, Deus falou aquilo ali e olha ali, cara. Quando vem de tal maneira, antes... A medida é o que vem depois. Então, por exemplo, ele amou de tal maneira que ele criou o filho. Ele ficou com raiva de tal maneira que quebrou tudo. É o quebrou tudo que qualifica o tal maneira. Sim. Né? Tipo, é a medida. É a medida. Quer dizer, Cristo é a medida do amor, né? De Deus. O próprio Filho, né? Cristo é a revelação de Deus. Em pessoa, né? Em pessoa, né? E é por isso que a gente hoje é cristão. É ser um pequeno Cristo, é se tornar parecido com Cristo. Porque Cristo é a revelação de Deus. Se eu me pareço com Cristo, eu estou me parecendo com Deus. A divindade vai tomando, né? Vai tomando forma em mim e a cada dia mais eu vou brilhando um pouquinho mais, brilhando um pouquinho mais. Paulo tem hora que ele escreve umas coisas tão bonitas a respeito disso. Sim. Ele fala que a gente é... Primeiro que ele fala que a gente é carta viva, né? Sim. Que as coisas estão escritas em nós. E aí basta a gente ser para evangelizar. Não precisa falar da palavra, não sei o que. Basta você ser realmente um cristão. E aí ele fala que a gente é como um espelho, né? Que reflete a luz do sol. Que a gente é como que uma face espelhada de um brilho, de uma luz que, batendo em nós, reflete em quem nos vê, né? E aí, isso revela Cristo aos olhos de Paulo ali, dessa maneira tão boa de ler. E, Safira, uma coisa que eu queria saber de você é... Porque isso aqui, Deus está falando de quando Ele trata com a gente, Ele cuida de nós, né? E as coisas que a gente é cuidada, elas se tornam memórias que dificilmente a gente esquece. Sim. E aí as pessoas hoje em dia chamam isso de testemunho ou de compartilhar a história dela, depoimento e tal. E eu entendo que você deve ter alguns testemunhos na sua vida a respeito das coisas de Deus com você, né? Sim. Você quer compartilhar alguma? Tem alguma que você lembre, assim, que você gostaria de falar para as pessoas conhecerem esse lado teu? Tem vários. Tem vários, né? Tem vários testemunhos, mas deixa eu lembrei um agora e eu vou usar esse que eu lembrei agora, porque se eu lembrei agora, é porque eu vou usar esse aqui, né? É esse aí mesmo. Eu fui orar uma vez, eu saí daqui de Curitiba, fui pra Santa Catarina, em Balneário Camboriú, pra orar por um avô do meu esposo que estava lá e ia fazer uma cirurgia do coração. E era bem perigoso, ele já tinha uma certa idade. E me chamaram pra ir lá orar, eu fui lá pra entrar. E quando eu entrei no hospital pra orar por ele, tinha várias pessoas com ele junto, né, no quarto. E do lado dele estava um homem que estava ali há muito tempo que não conseguia evacuar. Estava com sofrimento, ia ter que fazer lavagem ali, né? E eu já tive intestino preso quando eu era criança, então eu sei que é bem ruim, é uma situação bem desagradável. E eu orei ali pelo vô, tá? Sobre o que ele ia passar pela cirurgia, e eu aproveitei e orei pelo homem que estava do lado. E fui embora, né? Aí no outro dia, as tias, que são bem sarristas, né? Quando eu voltei, tava dando gargalhada e rindo. E o vô ficou roxo, italianão, né? Ficou vermelhão, assim, e rindo. Ele falava assim, não pode chamar mais pra vir aqui essa pequenininha, não. A pessoa que eu orei, ela evacuou a noite inteira. Sério? Ela foi curada, ela foi liberta. E aí ele tava lá pra agradecer. Pelo que tinha. E aí o povo rindo, porque ninguém dormiu a noite inteira, a madrugada inteira, né? Todo mundo participou do milagre, né? Mas é pra mostrar o carinho e o cuidado que Deus tem. Eu fui pra orar por uma pessoa, Deus abençoou. Véio, que doideira, e Deus operou numa outra pessoa que tava do lado, por tabela ali, né? Assim, por uma coisa que a gente pode falar assim, ri, né? A gente até ri da situação, porque é engraçada, que né? É engraçada, situação, né? Tudo. Mas assim, quem sofre, quem tá passando por isso, a gente vê o quanto é tenso. Mas
o amor e o carinho de Deus de agir em todo o tempo, né? É muito lindo. Só que a gente precisa, quando Deus fala, entender. Uma outra vez eu estava orando para uma moça que também estava internada na UTI, porque ela tem uma doença autoimune, e ela estava ali meio com uma infecção, estava correndo risco de ir para o sangue ali e dar uma infecção generalizada, estava um quadro bem complicado. E eu fui para casa orar e pedi interceder pela vida dela, e Deus me deu a palavra que ela viveria mais um tempo, sobre aquela passagem que acho que é do rei Ezequias. Sei, que ele ia morrer, ele ia ora, acrescentar mais 15 anos, a Sei. vida e tal, né? E aí eu entendi que era pra ela, que eu tinha que transmitir essa mensagem pra ela. Eu fui lá, orei, não consegui falar com ela e tal. E Deus operou, ela saiu, né, daquele momento. E eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu tenho uma palavra pra entregar pra você que Deus falou. Quando eu falei que Deus falou, ela deu uma gargalhada. Sério, velho? Como assim? Que Deus fala? Que Deus falou pra você? Tipo Mó, assim... que situação não- complicada, mano. Ela não... Mano, tu vai ali Sim, todo sério, entendeu? Exato. Caraca, exato, meu irmão, entendeu? que isso? Então, Nossa, ruim demais. não, foi um aprendizado pra ela e pra mim, né? Horrível. Sim, né? Desculpa, né? Desculpa. Mas Exato, tu sentiu mas eu que ela não tava muito crendo assim, é isso? Não, ela não creu nada. Entendi. Ela riu naquele momento, né? Doideira, velho. E Então, aí? assim... Mas eu entreguei a palavra. Falei, não, tudo bem, se você não acredita, né? Tranquilo, tudo bem, mas eu vou te entregar. Deus vai te acrescentar mais chances. Vai te aumentar, vai prolongar a sua vida, mas também tem um tempo pra você se voltar pra Ele. Né? Então, a gente tem essas experiências, esses testemunhos, e tem os dois lados. Quem recebe, se você percebe que o passarinho tá falando a tua fé, você alcança. Mas tem pessoas que ainda não estão entendendo. Então, esse papel nosso de estarmos aqui falando a respeito disso, tá para você que de repente está ouvindo, não consegue alcançar, não consegue entender que Deus fala, que Deus se mostra, que Deus se revela. De repente está falando assim, ai, que fala o quê? Como assim? Né? Mas ele fala, ele é vivo, ele é real, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua operando. E lógico que a gente leva um choque ali naquele momento, né? Porque eu creio, por isso que eu falei, Claro, né? claro. Mas também respeito o tempo dela e continuo orando por ela ainda, ela tá viva, né? Eu creio ainda na restauração da vida dela, porque Deus é amor, né? Pô, mas então, aí a gente vê, né, da tua parte, o quanto você realmente tá disposta a andar nisso aqui que a gente tá falando. Você não tá aqui nesse canal falando de Deus só porque você, sei lá, quer gravar um vídeo com a gente ou Sim. quer falar de Deus. Não, porque realmente é uma coisa que você trouxe pra sua vida, né? Porque você ter orado no primeiro caso que você contou, você ter orado pro cara lá, ele sabia que você orou por ele ou você orou em silêncio? Não, ele pediu, como ele viu eu orando do lado, ele pediu oração. Não, velho, muito doido isso aí. Porque realmente aí, se ter orado pra ele, é uma coisa que também a gente vê que a gente é movido muitas vezes sem saber. Eu garanto que na hora que você tava orando ali, você creu, mas assim, foi uma coisa que você fez porque Entreguei. você tava ali. Uhum. Mas não vai sentir uma coisa assim, uma mágica dentro de você. Não. Não é uma coisa assim, é uma coisa simples. Sim, sim. E aí, o que é poderoso e alegre, a felicidade em nós, vem assim, quando você chega lá no outro dia e vê que a coisa aconteceu. Não, e ele não sofreu. Foi natural. Porque normalmente, com quanto tempo? Isso. Há um sofrimento. Isso, a coisa fica meio empedrada, né? Diz que é Sim. muito duro, assim. Então, mas isso que você de passar por isso. tá falando sobre isso, me trouxe um versículo aqui que está em Tiago 1:22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. É isso. Então, não é só ouvir, né? É o ouvir e praticar ela. À medida que a gente ouve e a gente pratica, a gente cria experiência, a gente vê que ela é viva, que ela faz, que ela é real, que ela acontece, que ela não volta vazia, que ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Porque a palavra, a Bíblia, né? É a voz de Deus na terra, é o livro que ele deixou para nós. Foi escrita por homens? Foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus, porque ela foi escrita em anos
bem distintos, por homens bem distintos, de línguas, de cultura, de tempos né, longos. Sim, não tem condição. Que quando você lê ela inteira, ela faz sentido do começo, meio ao fim. Verdade. Você fala, como é que sabe, já brincou de telefone sem fio? Qualquer um sabe que não chega mais. Eu falo, o que passa pra ele que não vai chegar. Que não, na mesma hora. Na mesma hora, exatamente. Não chega. Verdade, cara. Não é? Como é que isso aqui chegou e como é que isso aqui até hoje Você já escreveu algum livro? está aqui já? E aí, não teve que ser revisado? Sim. Quantas vezes? Sim. Não, o livro que a pessoa escreve, a pessoa revisa não sei quantas vezes, pede pra outro ver, pede pra outro. Sim. Passa errado, Passa errado. Irmão, um cara aqui não sabe da vida do outro aqui na frente. Os caras juntam os textos lá e o negócio... Como assim, cara? Isso aqui... Realmente, isso é muito extraordinário. E o que você tá falando de prática... Por exemplo, às vezes a pessoa fica assim... mas como assim prática? Porque a prática é, por exemplo... O Senhor falou agora no texto que eu li aqui. Contemplai as aves do céu. Isso é prático, aí. Você pode ir ali na sua janela e ver os pássaros. Aí você vai ver o pássaro ali ansioso. Você vai ver o pássaro preocupado com alguma coisa ali, sei lá, atrasado, o pássaro. Você vai ver ele correndo atrás de alguma coisa que ele perdeu, procurando alguma chave. Não vai, pô. E aí quando você vê isso aqui, ó, contemplai as aves do céu, que não colhem, não sei o que, taraná. Não é vós, tem muito mais valor do que eles. O Senhor está dizendo assim, compara as coisas. No momento que ele está dizendo assim, não tem vós muito mais valor do que os pássaros, ele está afirmando para você que você tem muito mais valor. O Edson está dando uma crise de riso ali. Isso é uma coisa que às vezes quando você esquecer do seu valor, pode rir, no Edson. Esquecer do seu valor, você tem que lembrar que Cristo falou que você tem grande valor. Não importa o que você pensa, muitas vezes, olha, eu sei, isso pode ser duro, mas assim, o que a gente pensa muitas vezes não é o que é a verdade. Sim. Mas se ele disse que ele mesmo é a verdade, e ele está dizendo isso, é para te dizer que você tem grande valor, sim. Quando no Salmo 1 está dizendo assim, ó, a minha satisfação é meditar na tua palavra, nas tuas coisas, de dia e de noite. Eu serei como árvore plantada à beiras de águas correntes, darei fruto no tempo certo e as minhas folhas não secarão. E tudo que eu fizer vai prosperar. Ali ele está dizendo como deve ser o meu dia a dia, a minha rotina. Isso é prática também. É prática com você mesmo. Se ele está dizendo que a satisfação dele é meditar nas coisas do Senhor, eu preciso entender como é que é ter satisfação nisso aqui. Meditar na lei dele. Quando Paulo fala lá assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, contudo, apresentai ao Senhor, através de súplicas e orações, todas as suas coisas. E ele guardará o seu coração na paz do Senhor. É interessante porque você está falando nisso, porque a gente comentou aqui, tem um dado, uma estatística que nós estamos, o Brasil, em primeiro lugar com transtorno de ansiedade. Preocupados, angustiados, estressados, né? E em segundo, acho que o primeiro lugar na América Latina de depressão. Então fala do estado da alma. É isso que você está falando, né? Dessa preocupação aí que o Senhor está falando assim, olha, como resolver? E eu lembrei quando eu estava lendo do psiquiatra Augusto Cury, eu estava lendo a síndrome do pensamento acelerado, que é o que a humanidade tem vivido agora. E quando eu estava terminando o livro, Deus me levou para esse versículo. Você quer tratar a ansiedade? E aí fica a dica para você. É prático. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque Deus, tem cuidado de vós. Se você está vivo hoje, é porque ele está cuidando de você. Se você está respirando ainda, sim, é porque ele está cuidando de você. Se você está nos ouvindo, é porque ele te ama muito. E ele está falando isso para você, né? Porque existe uma prática. E hoje o mundo está buscando muitas práticas para se acalmar, para ter saúde mental. Estão buscando meditações, práticas de exercício, várias técnicas para acalmar a ansiedade e o fluxo mental ali de tantas informações que nós temos. E a palavra já nos orienta sobre isso. Que é esse versículo, né? O que é? É
falar. Por que a terapia é boa? Por que pra ir pro psicólogo é bom? Porque orar é bom. O que você faz lá? Você fala pra uma outra pessoa pra te ouvir. O que a oração é? Você tá falando pra Deus te ouvir. Então, isso, à medida que a gente vai falando pra Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele vai nos acalmando. É uma troca de energia ali, é uma troca, né? A gente está entregando para Deus o que não está conseguindo carregar e ele está devolvendo a graça para a gente conseguir. É uma troca ali de intimidade, de relacionamento, né? E a palavra tem na prática para gente o que fazer para não ter ansiedade, assim como ensina. Em qualquer área da vida, ela ensina algo prático pra gente fazer. E Tiago mesmo disse, né? Se a fé não for prática, ela é morta. Uhum. Então, viver com Deus é viver. Não é só acumular conhecimentos ou informações. Não, é praticar. Senão a gente tá se enganando. É fazer as coisas as quais ele deixou. E uma delas é esse. Se você tá ansioso, tá escrito aqui, não andeis ansioso, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, que é a oração aí, ó. Por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração. Então, quer dizer, essa galera aí que tá toda sentindo isso aí, tem raiz aqui, né? Sim. Porque provavelmente o coração não tá em paz. Provavelmente a ansiedade não tá sendo canalizada em lugar nenhum. Porque eu também fico ansioso. Sim. Muitas vezes. O Edson, você, algumas pessoas. Mas aqui tá dizendo não andeis. Não é porque você não vai acontecer isso. Mas é porque quando isso acontecer, sejam todas as vossas solicitações entregues na presença dele. E aqui está dizendo, aí vem a fé. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. E isso é sobrenatural. Isso não é sobre o nosso poder de conquista. Não. É um presente. É um presente. E é legal que assim, ele fala, não andeis. Não é que você não vai sentir ansiedade de vez em quando, todos assistimos. Mas ela não pode ser recorrente, um hábito, um comportamento. Ela não pode ser constante, ela não pode virar um transtorno. De todo dia eu estar naquele... né? Vou explodir, né? Tô carregada, tô angustiada, né? Mas sabe o que é legal? Lembra, toda vez que você ficar ansioso, lembra assim, Deus tá me chamando pra perto. Que seja um sinal de falar assim, preciso orar. Preciso me aproximar dele, né? Preciso contemplar. Verdade. Preciso abrir a janela agora e olhar pros passarinhos e olhar pras aves. Eu preciso me reconectar com Deus e comigo. É isso aí. É isso que o mundo está tentando tirar de nós. É verdade. Essa conexão conosco e com Deus. E aqui, você me lembrou do que fazer quando tiver assim? Seguindo no versículo, pra gente já ir finalizando, para vocês terem isso guardado com vocês. Ele fala assim, concluindo, pessoas, irmãos, ele está dizendo aqui agora, nesse momento, o que você tem que fazer com a sua mente. Quando você estiver atribulado com a mente, ansioso, pensando em muitas coisas, aí ele recomenda, como se fosse um médico. Ele passa a prescrição do antídoto, do remedinho que você vai tomar. Ele fala, concluindo, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, nisso mantenha a sua mente. Então, no momento que a sua mente atribular, você pega algo que tenha dessas características e troque o pensamento da sua cabeça pelo que está aqui. Porque é assim que ele está dizendo. E é isso que é praticar o que o Senhor está dizendo. É fazer o que ele está falando. Você está falando para fazer isso? Bora fazer isso aí. E isso aqui você vai ver na prática que, embora todos os problemas estejam na sua frente, a paz que excede o entendimento instala em você. E aí você vê todos os problemas. E ainda assim tem uma paz ali que te sustenta. E aí ninguém ao seu redor te entende.
Você mesmo não Sim. sabe como que você está em paz, mas você sabe que há uma fonte que falou isso para você e que está testificando isso em você, provando, você está experimentando em corpo, alma e espírito ali o que essa verdade aqui está dizendo. É legal pensar porque a paz, aonde a gente aprende a viver em paz? Na tormenta. Por que eu preciso de paz no ambiente que está em paz? Quando que eu preciso entender que eu tenho paz? Quando eu estou num ambiente caótico, que naturalmente não me geraria uma paz, não me proporcionaria uma paz, mas eu tenho paz nesse lugar. Porque o Deus da paz está comigo. Que é um fruto do Espírito, né? Que é um fruto do Espírito, da presença que já do está em Espírito. nós. Então não espera que você vai ter paz quando mudar a realidade ou mudar as circunstâncias. Verdade. Aprender a ter paz independente das circunstâncias. Esse é um presente de Deus para cada um de nós, que vem, né, depois da oração. Então a gente tem alguma coisa que a gente tem que fazer. É verdade. Nós temos que orar, e aí tem a promessa de que a paz que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Safira, é muito bom ter você aqui. Você tem que voltar aqui. Ô Edson, vamos convidar. Vamos vir um Isso, dia. convida, né? Vamos. Curtam bastante, compartilhem, que ele vai me chamar de volta, gente. Isso, vamos chamar. Vamos escolher uma história da Bíblia, a gente vem aqui conversar dela. Sim. E eles aí vão ver a nossa conversa. Já que você estava falando de oração, eu até queria pedir, se você pudesse, você terminar hoje com uma oração. Aí você ora por eles aí, que por vocês que estão aí, e por nós, Edson, também que estamos aqui, por você também. Vamos então, lá. se você puder. Então, oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor está aqui presente com cada um que está nos assistindo e ouvindo hoje, Deus. E eu venho pedir que agora todos nós juntos, Pai, vamos lançar diante do Senhor aquilo que está angustiando, aquilo que está trazendo medo, aquilo que está trazendo insegurança, todo desconforto, Deus, nos sentimentos, e apresentando também as situações e as realidades de cada um agora diante do Senhor, que o Senhor é soberano e o Senhor sabe o que cada um está passando. Então nós nos unimos aqui para lançar juntos diante do Senhor. E nós já te agradecemos e recebemos essa paz que excede todo entendimento humano. Que o Senhor esteja guardando os nossos pensamentos, guardando as nossas emoções e operando, Senhor Deus, também para que as circunstâncias ao nosso redor venham ser alinhadas à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos porque o Deus da paz está conosco. O Senhor, Jesus é o Deus da paz. E eu peço que essa paz agora entre em cada lar e em cada vida agora que está nos ouvindo, assim como nas nossas vidas e nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado demais. Bom, fica com essa oração. A gente se vê no próximo sábado às 7 horas, nesse canal que afirma para você que Deus é bom todo o tempo. Tchau para vocês. Tchau, Edson. Tchau. Valeu. Tchau.